Imagine que você pode construir um time de vendas perfeito em pouco tempo. Agora, isso é mais do que possível com a ajuda do AI, mas de uma maneira que não é a tradicional que todo mundo fala por aí. Então, essa é mais uma edição do Café com Mandel em Vendas. Agora a gente começa uma série de textos e vídeos com mais profundidade sobre um tema específico. E uma pergunta muito comum que todo mundo faz, sejam os meus mentorados, ou sejam pessoas no LinkedIn que simplesmente me mandam uma mensagem. Enfim, todo mundo quer saber como é que dá para criar um time de vendas que vende, que opera muito bem. Esse é um assunto que, tradicionalmente, ele requeriria, né, ou ainda requer, desculpa pela conjugação do verbo, profissionais de alta qualificação. Tá? Óbvio, como tudo na vida. Então, para você construir um bom time de vendas, primeiro, se a empresa é uma startup, tem que ter um founder muito bom, que já fez as primeiras 10 vendas, esse é um mantra do mercado. Mas quando essa startup já está escalando e para as empresas já estabelecidas, é fundamental você ter um líder de vendas que vai começar a criar um time de alta performance, vamos assim dizer. Então, isso requer a contratação de profissionais de muita experiência. Isso mudou? Não. O que mudou agora é o tempo para isso. E agora com AI dá para fazer algumas coisas muito bacanas que foge só do botzinho clássico que talvez você já pensou, tá? Então eu vou dividir minha tela aqui porque esse assunto surgiu comigo de uma maneira muito aleatória, vamos assim dizer, tá? Então vamos lá, dividir aqui, pá, pá, pá. Eu vou querer essa tela aqui, então você está vendo a minha tela. Como que esse assunto surgiu na minha cabeça? Bom, deixa eu te contar aqui essa maluquice. É, eu, como todo seguidor do Brian Johnson, se você nunca viu o Brian Johnson, é um cara mais branco do que eu, é, doidão, que realmente tem aquela mania do never die. Se é que eu posso assim dizer, tá? Mas enfim, ele é um cara que busca longevidade, tá? Ele talvez toma sol menos do que eu, então por isso que eu tô falando que ele é um branquelo opaco que nem eu, feioso. Você vai ver, a hora que você vê a thumb dele aí, você vai ver um cara branco, parece o cara do Crepúsculo, mas enfim, é outro papo. Isso daí, talvez um vídeo engraçado sobre isso. Mas eu aprendo muito com esse cara e sou fãzaço dele, fãzaço, um mega empresário de sucesso. Enfim, coisas de longevidade que eu sou fã. Ele é muito bom. Mas vamos pro texto da semana aqui, né? Eu vi um mega parênteses. Toda noite eu tento desligar um pouco, minha cabeça ela fica pensando muito forte o dia todo, então eu tenho que ter um horário de corte. Tipo, falar, olha, vou desligar aqui e vou dar uma relaxada. Eu leio um pouco, tá? Pelo menos 30 minutos por dia. Todo dia dá? Não, porque tem dia que eu durmo em cima do livro, né? Eu também sou humano e acho que vocês também devem passar por isso, mas eu me policio para tentar fazer isso é, constantemente, né? E além de ouvir também, às vezes, audiobooks também é uma maneira para você controlar isso. Mas eu assisto muito YouTube. YouTube é um negócio que eu gosto muito, não assisto quase TV aberta. E o que eu vejo no YouTube? Eu vejo vídeos de comédia, eu te falei, é pra desligar. Então eu gosto de dar risada pra caramba. Vejo vídeos de maromba que quem sabe um dia eu consigo ficar bonito, né? É difícil, mas a gente tenta. E óbvio, não tem como fugir, eu assisto muita coisa nerd de tecnologia. Na minha timeline apareceu esse vídeo aqui do Sean Groove, sei que eu falei o nome dele corretamente, e foi num evento da World's Fair sobre AI. E o vídeo explodiu minha cabeça, me deu um clique que eu vou explicar aqui para você, que tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui. O vídeo basicamente pega o Sean e ele logo de cara, ele fala, olha, quem é desenvolvedor aqui? Aí um monte de gente levantou a mão. Ele fala, então quem coda todo dia? Um monte de gente levantou a mão. Daí ele começou a refinar a pergunta. Falou, cara, quem que acha que realmente codar é a coisa mais importante que você faz na sua profissão de desenvolvedor? E alguns gatos pingados levantaram a mão e ele foi indo. Até ele falou, ó, galera, o mais importante para um desenvolvedor na grande realidade é especificar o que ele vai fazer, é comunicação. Ele até pegou e falou, olha, 80% do tempo de um desenvolvedor, ele gasta especificando coisas, ou seja, comunicando coisas, e 20% efetivamente codando.
Eu não sou desenvolvedor, tá, eu codo muito pouquinho em Python, enfim, desenvolvedor doméstico. Então, assim, mas eu entendo que qual que é o ponto dele aqui. Ele falou: "Olha, você especificou errado, você vai produzir errado". Ele começou a dar vários exemplos de que tudo na vida é especificação, desde, eh, legislações, definições de parâmetros de obra, enfim, tudo, se você for ver, é como você especificou um trabalho. Calma, eu sei que de repente você pode estar pensando: "Ai meu Deus do céu, ele vai falar que em vendas tudo é especificação". É, é isso também, tá, mas assim, calma, qualificação em vendas também é 80% das vendas. Por isso que vendedor que qualifica bem é o vendedor que vende bem. Times que sabem fazer isso muito bem são os times que têm a capacidade de forecast, são times que produzem um resultado porque sabem quanto que precisam fazer para chegar a um determinado resultado. Mas isso aqui não é um videozinho de guru de vendas, que vocês sabem que eu tenho uma certa ojeriza no Café do Mandel com os famosos gurus de venda que só se venderam. Você vai olhar o histórico deles antes, hum, hum, né? Então, essa é uma tem exceções? Tem exceções de gente muito boa, cara, muito boa. Mas assim, a grande maioria, meu amigo, eles só se venderam a vida inteira. Não entraram na trincheira, tomaram um tiro, nem você tá no campo de batalha aí, sabe? Não, eles só se venderam. Mas vamos continuar aqui a conversa. Qualificar realmente é o mais importante, só que esse vídeo que eu acabei de te falar deu um plot twist na minha cabeça. Ele explodiu minha cabeça e bugou. Calma, eu vou explicar o porquê. Quando a gente fala de vendas com AI, a gente fala muito de vendas com AI por meio de bots, né? Olha, assim, funciona. Não vou mentir para o senhor. Funciona, automações em AI com NHN, com, enfim, o que você quiser, realmente funciona. Isso vai tirar emprego de gente? Vai tirar emprego de gente que não se qualificar. E um pouco da conversa que a gente vai ter aqui vai passar um pouco por isso. Mas o que eu estou falando não é simplesmente: "Olha, usa aqui um bot de vendas para qualificar melhor o deal". Cara, isso aí o mercado já descobriu faz um tempão. O que eu estou querendo te dizer aqui é uma coisa um pouco diferente que você vai entender que explodiu minha cabeça. Vamos só entender o modelo mental do que o bot de vendas, ele é muito bom. O bot de vendas, pensa numa LLM, que pode ser o Chat, a Gemini, o Claude da Anthropic, o que você quiser, que está contextualizado, por exemplo, com a documentação técnica da sua empresa, você subiu as notas de reunião, você conectou com o CRM, com Salesforce lá, sabe, você trouxe dados de leads do marketing, você tem ticket de suporte, que é uma coisa que todo mundo deveria também trazer para saber o que está pegando com o seu produto. E aí o bot, né, ele vai ajudar, né? Ele pode virar um assistente do seu vendedor para saber fazer uma proposta direitinho. Ele vai ajudar possivelmente na pré-venda, diminuindo a carga operacional dos seus pré-vendas e deixando eles realmente na construção de projetos e não é só responder coisas muito básicas. Dá até para melhorar o nível de acuracidade de um forecast, porque a LLM vai olhar de uma maneira mais holística todos os sinais de vendas. Até aí, como eu coloquei aí, nada de muito novo, né? Eu acho que se você está nesse vídeo, que você assiste coisas de vendas na internet, você assiste coisas de AI, você já deve ter ouvido isso daí. Agora vem o plot twist. Muito bem. O que o vídeo ele traz é algo muito diferente. Ele, por exemplo, ele abre e fala: "Olha, a OpenAI tem o que se chama de Model Spec", seria um modelo de especificação em português. Esse Model Spec, ele diz exatamente, ou deveria dizer, como que o modelo opera e o que você pode esperar de comportamento dele. Então, se você trouxer isso um pouquinho para a cultura de vendas, eu fiz algumas experimentações já com isso, por isso que eu estou trazendo isso para você. O Model Spec, ele nada mais é que um documento que define quem nós somos, o que fazemos e o que nós acreditamos. Tá? Toda empresa deveria ter,
um documento como esse e talvez ser uma das primeiras coisas entregues ao funcionário. O que acontece geralmente, e é o mais padrão, eu te diria que o que eu vou te falar para você nunca acontece, eu pelo menos nunca vi. Quando você entra numa empresa, você tem os documentos de cultura da empresa, você tem a documentação técnica do que você deve estudar, né, e você tem as dinâmicas comerciais, vamos assim dizer, tá, ou do seu departamento, como que ele quais são as cadências, as reuniões, tudo mais. O que acontece com isso é o seguinte, são poucas as empresas que conseguem modular a cultura. E o que que é cultura? Cultura é um conjunto de comportamentos, como que você deve se comportar e como que você deve pensar mediante tais situações. Então, cultura não é um documento que você dá. Cultura é aquilo que você quer que a pessoa da sua empresa tenha como ação, como próximo passo, sabe, como é que ela pense. Tem empresas que fazem isso muito bem, que colocaram a cultura nas suas dinâmicas. Exemplo clássico, a Amazon, né, lá os princípios de liderança, você usa eles para contratar gente, você usa eles para fazer narrativas falando do cliente, narrativas de ideia, você é promovido com base nisso, você é avaliado. Então, assim, lá eles usam, né, realmente. O importante aqui desse documento é só de fazer eu te diria que, assim, já valeu esse vídeo aqui para tudo. Quando você chega e escreve isso daqui e dá para o seu time e ele lê, fala: "Cara, entendi, estamos alinhados, é assim que a gente funciona, é assim que a gente pensa". Só disso aqui já valeu tudo. Eu nunca vi uma empresa que dá ao seu funcionário no onboard um documento como esse. De novo, o clássico é: "Olha, isso aqui é o que define a nossa cultura, isso aqui é a documentação técnica que você tem que estudar", e por aí vai. Mas não é bem quem somos nós? O que nos define? Parece um papo meio de choptura, né, meio de louco. Mas, cara, isso dá uma diferença absurda. Então, por exemplo, ó, aqui a gente acredita no ganha-ganha. Então, nós nunca vamos colocar uma proposta que, de alguma maneira, possa prejudicar o cliente no longo prazo. E a gente vai ter mecânicas para isso. Então, você começa a criar regras para isso. Mas, enfim, falei muita filosofia aqui, vamos seguir. Como que um model spec ele funciona, tá? Dentro dele, eu olhei o documento da OpenAI, existem 3 grandes itens. Quais são os objetivos? E aí eu acho que é autoexplicativo isso daí. As regras de comportamento e os comportamentos propriamente dito, tá? Então, por isso que eu te falando, quando você escreve isso, você está dizendo onde você quer chegar, quais são as regras para você chegar do jeito que você quer e quais são os comportamentos que você espera. Então, no Substack tem um prompt para isso, tá? Vai lá no Substack, leia, tá? É apenas um exemplo, não quer dizer que esse é o prompt perfeito, não, é só pra você pegar a ideia aqui, tá? Eu gastei um tempinho formatando isso, depois que eu li o da OpenAI, porque isso, o que que vai acontecer? Quando você contextualiza o seu bot com esse documento, exatamente, ele deixa de ser só um copiloto do seu vendedor para ser alguém que vai estar dando um coach, uma mentoria para ele, mas é um bot que diz: olha, a gente opera assim, é assim que você deve responder. E vai conversar com ele com base nos comportamentos que você espera que o vendedor tenha. Então, o que acontece? O bot deixa de ser simplesmente um provedor de cultura para ser também um coaching de cultura. Ele vai começar a modular o comportamento do vendedor, é algo bem mais prático, tá? E o que que é interessante nisso daí? Eu coloquei o terceiro item. Cultura é algo vivo. É, é um conjunto de comportamentos que você quer que essa organização tenha. Só que aí, esse mesmo botzinho pode trazer algo muito interessante, que é o seguinte: o que que é mais valioso? E o vídeo do Sean fala isso. O que que é mais valioso em AI? É a informação que você nutre LLM? Também. Mas o que é muito valioso, e aí que as pessoas devem tomar cuidado, vamos assim dizer, são os prompts. Então, se você conseguir desenvolver uma solução
que você captura os prompts de maneira anônima para não deixar o seu vendedor numa situação ruim, né. A hora que você pega esse conjunto de prompts e analisa também com AI, você pode descobrir falhas graves no seu processo ou até no seu model spec, como você espera agir. Então, o legal desse model spec é que você consegue iterar nele, né, iterar é a palavra certa talvez? Eu acho que sim. Você consegue evoluir ele com base em dados reais e fazer análises contínuas dele para melhoria de como que a sua empresa deve operar. Então, quanto mais isso evolui, mais, vamos supor, o seu time vai atuar nesse comportamento e mais os novos membros da sua equipe vão ser contextualizados mais rapidamente. Então, o que eu quero te dizer é que, assim, o Model Spec, ele é a chance real de você começar a colocar um copiloto para o seu time. Você não vai deixar de ter time de vendas, você talvez tenha menos vendedores, mas você vai começar a construir um conjunto de comportamentos com essas pessoas que realmente podem te levar a uma performance muito melhor. Isso antigamente requeriria um gestor extremamente competente, tá? Que vai ficar de olho no que está acontecendo e tudo mais. Uma LLM contextualizada, não só com os documentos da sua empresa, mas também com esse model spec, né, com esse quem nós somos, o que fazemos, né, onde vivemos, com essa coisa do quem eles são, onde eles vivem, né? Mas isso é necessário para explicar para todo mundo saber como que a empresa opera. Então, isso requeriria um acompanhamento muito forte desde o começo. Então, a partir daqui você começa a ganhar escala sem necessariamente ter pessoas olhando o comportamento de alguém, porque ninguém gosta de babysitting, né, o tempo todo. Com AI vai dar muito mais liberdade para o seu time, muito mais throughput para ele, menos inspeção e vai ter um copiloto que vai ser realmente um grande amigo dele de certa forma. As pessoas talvez tenham mais liberdade de perguntar para LLM do que para um gestor, por motivos óbvios. Então, a partir de agora, esse model spec, ele realmente é uma vantagem muito grande que as companhias podem ter sabendo usar essa vantagem. Então, o que eu quero dizer para você é, pense direitinho nessa ideia, eu mesmo já testei isso, funcionou super bem. Só de dividir o documento, as pessoas falam, cara, entendi, clarificou muita coisa na minha cabeça. Olha que coisa legal. Então, gente, é isso. Voltamos na próxima semana com mais um tópico, de repente, algum dos mentorados ou no LinkedIn, enfim, que me questionaram, um pouco mais de profundidade. Espero que você tenha curtido. Vai no texto no Substack para você ter, né, todo o raciocínio por completo. Tá bom? Gente, é isso. Que o Papai do Céu ilumine vocês aí, tá bom? Valeu.